Comemora Vascaíno porque hoje é dia de reapresentação. O elenco do Vasco volta ao CT Moacir Barbosa olhando o restante da temporada de 2025. Expectativa, inclusive, que durante essa semana alguns reforços já cheguem também ao CT Moacir Barbosa para se juntar ao grupo. Tudo isso você verá aqui agora nesse Acorda Vascão, que chega para você na manhã dessa segunda-feira, já bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, eu sou o Lucas, você está aqui no canal do Gigante Vasco e esse, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo aqui do canal, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo, chegando sempre pela parte da tarde, para te manter muito bem informado sobre o nosso Vascão. E o terceiro e último vídeo aqui do canal, o Boa Noite Gigante, chegando sempre na parte da noite do seu dia, para fechar o seu dia com chave de ouro e também com as últimas informações do nosso Cruz Maltino. Então é claro, você aí, amigo torcedor vascaíno, que ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha logo correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito aí com você. Conto com o seu like, conto com o seu joinha, conto com o seu gostei, conto com a sua inscrição. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior. Show de bola? Vambora então, meu amigo torcedor, sem muita enrolação, né? Fala logo de Vasco da Gama, porque hoje, dia 23 de junho, após um período de 10 dias de férias para esse elenco devido ao Mundial de Clubes, o Vasco da Gama retorna aos treinos no CT Moacir Barbosa. O elenco Cruz Maltino ficará daqui até o dia 15 treinando no CT. Um período aí de exatamente 3 semanas, até a próxima partida do Vasco, que acontecerá contra a equipe do Independente Del Valle no dia 15 de julho. Data marcada para o jogo de ida dos playoffs, daquela fase pré-oitavas de final da Copa Conmebol Libertadores. Depois desse período dos playoffs da Sul-Americana, o Vasco também tem vários desafios pela frente. O Vasco entrará num período essencial para a temporada de 2025, é um período chave, é um período definidor, essas 3 semanas que virão pela frente dentro do nosso Vasco da Gama, né, amigo vascaíno? É importante lembrar que o técnico Fernando Diniz tem 9 jogos apenas sobre o comando do Vasco. A melhor partida disparada do técnico Fernando Diniz sobre o comando da equipe foi aquele jogo contra o São Paulo. E logo após aquela partida, o Vasco da Gama entrou de férias, né? Então, desde aquele jogo contra o São Paulo que aconteceu há 10 dias atrás, a gente já não vê mais o Vasco em campo. E antes daquela partida contra o São Paulo, o Vasco teve um período de uma semaninha, 9 dias, sem jogos. Então, assim, o Vasco da Gama, ele em 9 dias de treino, o Fernando Diniz já conseguiu implementar para o elenco do Vasco uma mentalidade muito boa. Uma mentalidade tática, técnica, de pensamento mesmo, né? Um elenco que estava mais, como eu posso falar, confiante nas suas atitudes. E a expectativa agora é que em 10 dias, o Fernando Diniz conseguiu fazer tudo aquilo que fez no jogo contra o São Paulo. Imagina num período de 3 semanas. Imagina num período de 22 dias. E é isso, né, que internamente o Vasco espera, isso que o departamento de futebol do Vasco confia no trabalho do técnico Fernando Diniz. Além desse jogo importante que o Vasco terá no dia 15 contra a equipe do Independente Del Valle, o Vasco já tem um compromisso marcado para aquele mesmo final de semana. No dia 19 de julho enfrenta o Grêmio em São Januário. No dia 22 enfrenta o Independente Del Valle pelo jogo de volta da Sul-Americana, numa terça-feira. Aliás, quarta-feira às 9h30 da noite. O Vasco depois tem um confronto contra o Inter no Beira-Rio e aí já começa as oitavas de final da Copa do Brasil, ainda no mês de julho, contra o CSA às 7 horas no dia 30 no estádio Repelé. Então, assim, amigo vascaíno, depois que o Vasco da Gama voltar das férias, é uma maratona de jogo atrás de jogo até o final
do ano. Então foi um período essencial de 10 dias de descanso para esse elenco, assim como também será um período essencial daqui para frente de treino desse grupo dentro do CT Moacir Barbosa. O técnico Fernando Diniz vive a expectativa de ter não apenas um, como 2 grandes reforços nesse período de treinos que estará começando a partir de hoje, dia 23, sendo eles David e Guilherme Estrela. 2 jogadores que vêm de 2 graves lesões. O David sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na partida contra o Cruzeiro no dia 29 de setembro do ano passado. O Estrela, por sua vez, não joga há quase um ano. A última partida do Estrela aconteceu no dia 29 de junho do ano passado, diante do Botafogo. Vai completar agora um ano nesse próximo dia 29. Nessa partida, inclusive, o Meia sofreu uma lesão no joelho direito agravada por uma alteração anatômica congênita, ou seja, uma condição com qual o próprio Estrela já nasceu, conhecida como variante discoide, que não foi tratado no jogador, e para ser tratado foi necessário uma cirurgia para estabilização do menisco. Foi uma cirurgia bem complexa, a recuperação sempre foi tratada com muita cautela e por isso ele ficou aí quase um ano afastado dos gramados, né? Mais de um ano vai completar com toda certeza afastado dos gramados. É uma expectativa que ambos os jogadores possam estar à disposição do técnico Fernando Diniz nessa semana de treinos, tá? Ambos estão na fase de recondicionamento aí físico, na parte final, inclusive na última fase de recondicionamento físico, a dupla manteve a agenda de treinamentos individualizados, ou seja, o elenco do Vasco entrou de férias, mas Estrela e David não pararam de treinar, seguiram treinando para voltar o quanto antes, um tratamento completamente, né, específico. A dupla recebeu folga agora nesse último final de semana, no caso sábado e ontem, e há expectativa para que haja uma aceleração no retorno desses 2 jogadores após esses dias de atividades específicas para o tratamento das respectivas lesões e logo em seguida automaticamente estarem ambos à disposição do técnico Fernando Diniz, já na partida contra a equipe do Independente Del Valle pelos playoffs da Copa Conmebol Sul-Americana. Então, Fernando Diniz pode ganhar 2, baitas reforços, gente. David e Estrela, são 2 jogadores diferentes demais que ajudariam em muito esse elenco do Vasco da Gama. Você concorda com isso? Você vê David e Estrela sendo 2 atletas bem utilizados pelo técnico Fernando Diniz? Coloque aí, é claro, a sua opinião nos comentários. Hoje, amigo, é dia de representação, hoje é dia de preparação para o restante da temporada, hoje é dia de novidades, de muitas informações sobre tudo que rolou lá dentro do CT Moacir Barbosa. E é claro, aqui no canal do Gigante Vasco, você verá tudo isso, não nesse vídeo, mas ainda hoje no Boa Noite Gigante, a gente vai trazer a você tudo o que aconteceu no centro de treinamento nessa tarde de reapresentação. Tá animado pro ano de 2025? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Bom, amigo vascaíno, hoje não é dia de Vasco, mas é dia de Botafogo no Mundial de Clubes e sim, tô aqui no Acorda Vascão falando sobre Mundial de Clubes, sobre Botafogo e Atlético de Madrid, pro bom amigo vascaíno fazer uma graninha nesse início de semana e se divertir, tá? Porque esse é o principal motivo aqui que eu tô aparecendo a vocês no meio do vídeo. Eu quero falar com vocês sobre a Implay. Provavelmente você já percebeu que tem QR Code aparecendo na tela, tem o símbolo da Implay no lugar da Corda Vascão, porque a Implay é a parceira aqui do canal do Gigante Vasco, é a marca que tá junto aqui com o nosso canal, fazendo com que o canal do Gigante Vasco cresça cada vez mais. E além disso também é uma baita empresa, plataforma aí de fantasy game que mais cresce no mercado brasileiro. Pode confiar, um lugar que você brinca, zoa com a rapaziada, mostra para aquele seu amigo que você sabe mais de futebol e ainda pode faturar uma grana através dos pontos que tem dentro do próprio aplicativo, né? Pontos não, moedas. Através das moedas do aplicativo que você ganha jogando, se divertindo, você pode ganhar dinheiro. E eu não estou te apresentando bet, casa de aposta, de vendendo ilusão, nada disso, estou te falando a realidade. Você vai se divertir, mas para você ganhar dinheiro você tem que ser bom, ok? Sem venda de ilusão. E hoje, como tem Atlético de Madrid e Botafogo, eu quero fazer o meu joguinho, ó. Tô abrindo aqui a Implay nesse momento, tá aparecendo aí, ó, campeonatos. 5.000 moedas eu não tenho. Tenho 690 moedas. Por 500 moedas tá perfeito. Pronto, desafio da estrela solitária Atlético de Madrid e Botafogo. Mais de 4 cartões amarelos no jogo? É claro, meu amigo, o jogo vai pegar fogo.
Mais de 11 escanteios no jogo? Sim. Mais de um gol do Atlético no jogo? Sim, acho que vai ter gol do Atlético. Mais de 2 impedimentos do Botafogo no jogo? Sim. Atlético dará mais de 4? Sim. Mais 3 amarelos pro Botafogo no jogo? Com toda certeza. Mais 2 amarelos pro Botafogo no jogo? Sim. Mais 7 escanteios? Sim. Gol do Igor Jesus? Difícil, mas eu acho que hoje vai ter mais um, tá? Marcou contra o PSG e vai marcar de novo hoje contra o Atlético. Mais de 3 chutes do Griezmann no gol? Acho que não. Acho que não. Então, ó, fiz meu joguinho rápido. Tava com 590 metros, tô com só 190 agora. É isso. Meu jogo tá feito e você também pode fazer. Lucas, como você vai ganhar dinheiro? Se eu acertar todas as perguntas que eu respondi, vou ganhar uma bolada. E aí é o seguinte, tendo 100 mil moedas, eu posso trocar por 100 reais. Tendo 200 mil moedas, 200 reais. E daí por diante. Volto a repetir, eu não vou te vender uma fórmula mágica porque ela não existe. Vou te mostrar, e eu tô te mostrando nesse Acorda Vascão, uma plataforma que você vai se divertir, vai brincar, porque tem um ranking do canal lá na Inplay, onde todo mundo que participa é inscrito lá no canal do Gigante Vasco, se tornou um membro, né, do canal Gigante Vasco na Inplay, participa, e aí eu tô no ranking, a gente vai brincar, vai se divertir e ainda pode ganhar um cascalinho. Então, cara, a Inplay é perfeita, corre, link na descrição e aqui também no comentário fixado, e você entrando agora, se tornando membro lá no canal do Gigante Vasco, dentro do aplicativo da Inplay, clicando nesse link, você vai ganhar R$ 1.000 para se divertir, mas tem que se inscrever no nosso canal e também se cadastrar na plataforma, fechou? Então corre para a Inplay, vai se divertir, porque vale muito a pena, ó. Beijão, rapaziada da Inplay, e espero que um dia o Vasco também esteja no Mundial para que eu possa estar aqui, não fazendo algo de Botafogo, mas sim do nosso Vascão. Fui, fiquem com o restante do vídeo. Meu amigo vascaíno, então, tava na hora, né, do DVD voltar, do Estrela voltar, é muita animação. E além desses retornos, que são grandes reforços, o Vasco vai movimentar-se também nessa janela de transferências, mas não é apenas com relação a chegadas, tá? Saídas também irão acontecer dentro do nosso Cruz Maltino e eu venho falando muito sobre isso aqui com vocês no canal, né? Não apenas sobre as contratações, mas sobre as liberações. A tal da barca da colina histórica, ela de fato vai acontecer. Eu vou passar rapidamente aqui nesse Acorda Vascão, porque não é o foco principal desse vídeo, né? Sobre as informações relacionadas às saídas, tá? Hoje o Vasco tem uma lista de jogadores considerados negociáveis dentro desse atual elenco. Eu vou citar aqui a vocês rapidamente. Dentre eles temos Jean Davi, Lucas Oliveira, zagueiro contratado, Juan Esforza, Matheus Carvalho, Leandrinho e Puma Rodrigues. Todos esses 6 jogadores são hoje atletas que a diretoria do Vasco considera como jogadores negociáveis para venda, empréstimos, liberação ou até mesmo para serem utilizados como moedas de troca, caso até do chileno Jean Davi Menezes. Jogador Jean Davi esse que se destacou muito vestindo a camisa de um clube no futebol mexicano chamado Toluca. No Toluca, o Jean Davi Menezes, que é quase nem um pouco utilizado pelo Vasco, teve na temporada de 2022-23 9 gols marcados e 8 assistências. Para uso de comparação, no Vasco ele não tem nenhum gol e nenhuma assistência. E o Vasco, ele hoje tem interesse na contratação de um jogador deste mesmo Toluca, que é o Elinho. Até ontem eu trouxe informação a você, amigo vascaíno, salvo engano, no Fala Gigante, sobre a situação do Elinho. O Elinho é um ponta de muita habilidade, de muita qualidade, jogador diferente mesmo, que se destacou muito aqui no futebol brasileiro, vestindo a camisa do Red Bull Bragantino. É um cria das categorias de base de do São Paulo, de Cotia. E é um jogador que não está se encontrando hoje, nesse momento, no futebol mexicano. Chegou no início dessa temporada, ou aliás, no meio da temporada, no meio do ano passado, no início da temporada mexicana, tem só 6 jogos por lá e não tá conseguindo ter destaque. Aliás, minto, o Elinho não tem só 6 jogos pelo Toluca, não. O Elinho tem poucas participações em gols, ele tem 23 jogos e 3 gols. Jogador que não conseguiu se adaptar. E hoje a situação é, o Elinho entende que não tá rendendo. E por isso vê com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro, uma volta ao Brasil. E também vê com bons olhos uma possível chegada ao Vasco da Gama. O Vasco tem interesse na contratação desse ponta, um jogador que hoje supre as carências do elenco Cruz Maltino. Sinalizou esse interesse ao atacante.
O Elinho não tem um salário alto, o salário do Elinho hoje é de meio milhão de reais por mês, ou seja, 500 mil reais por mês. Tá dentro do orçamento do Vasco. E a proposta, né, que o Vasco quer oferecer ao Toluca é muito agradável ao próprio Vasco. O Vasco hoje tenta, junto, né, ao Toluca e aos seus empresários, o Vasco tenta junto aos seus empresários com o Toluca uma liberação. E confia no empresário de Elinho, que é ninguém mais, ninguém menos do que Giuliano Bertolucci, o mesmo empresário do técnico Fernando Diniz, convencer o clube mexicano a liberar o jogador por um empréstimo apenas até o final da temporada. Um empréstimo de apenas 6 meses para ele retomar essa confiança aqui no Brasil e voltar ainda mais forte para a Liga Mexicana. Vasco e o empresário do jogador sugerem um aumento no vínculo, né? No caso, o Vasco sugere esse empréstimo de 6 meses. O empresário, por conta disso, sugere ao Toluca o seguinte: o Elinho é emprestado ao Vasco por 6 meses e no contrato do Elinho com o Toluca, o empréstimo dele, o contrato é aumentado em mais 6 meses. Ou seja, o Toluca iria ser beneficiado e nem um pouco prejudicado nesta negociação. Além do Vasco hoje, o Grêmio também sinalizou e buscou informações sobre o jogador, então são esses dois clubes hoje que estão mais interessados na contratação desse bom ponta esquerda. Fez uma temporada brilhante vestindo a camisa do Red Bull Bragantino na temporada de 2024 com 12 gols e 9 assistências. Um ponto que o Vasco se interessa, um baita reforço, seria um grande reforço o Elinho aqui no Cruz Maltino e ao Vasco no mercado tentando agir. Teremos o David voltando, aí é claro, o Estrela também, mas o Vasco tenta da forma que pode, junto ao mercado, buscar boas contratações para fechar esse elenco. O Elinho é um bom nome? Deixa a sua opinião aí nos comentários e também, se você está animado com o retorno do David, do Estrela, é o Vasco da Gama se movimentando aí na janela de transferências e internamente também com aquilo que pode. Show? Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, o primeiro vídeo apenas, né, dessa segunda-feira. Já já eu tô de volta para trazer ainda mais novidades sobre o nosso Cruz Maltino com Fala Gigante. Eu conto muito com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaína.